um aprofundamento na intimidade com Deus através das orações cristãs, é o que nós estamos vivendo aqui no grupo Corações Ardentes. E sem dúvida nenhuma, né, quanta riqueza tem sido nos dado, né, pela igreja em primeiro lugar, mas também através do Frei, né, que vai se preparando, que vai estudando, que vai se dedicando, né, Frei? Com muito esforço, muita oração, muito jejum. Então, e nós estamos aqui, que bênção, né? E esse grupo Corações Ardentes, ele vai realizando a missão dele, né? Porque é isso, aquilo que a gente aprende aquece o nosso coração. E eu tenho certeza que assim como eu, você também, a Ave Maria não vai ser mais rezada do mesmo jeito. A Salve Rainha, então, também não vamos rezar mais do mesmo jeito. E hoje, a oração que o Frei vai aprofundar, trazer conteúdo para nós, acredito que não é uma oração muito conhecida, é o Veni Creator. É uma invocação ao Espírito Santo, mas que para muitos de nós, Frei, pouco conhecida ou até mesmo desconhecida. Sim, é uma oração que ela é tão básica na igreja, né? Ela é tão conhecida nos meios teológicos, em Roma, por exemplo, mas na popularidade não. O povo de Deus não tem muita experiência com essa oração. A gente sempre reza aquela comum: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E aquela não é o Veni Creator, aquela lá é uma oração composta para a prática pastoral, né? Mas essa daqui, ela tem um cunho teológico, ela é rezada no Pentecostes, nas ordenações, nos concílios, nas atividades eclesiais mais importantes. Então é ela que nós vamos meditar e é com ela que nós vamos começar o nosso vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O texto dessa oração tão bonita que você pode rezar sempre também, como eu disse, embora seja usado em ordenações, concílios, no Pentecostes, atividades importantes da igreja, você também pode rezar e pode aprendê-la de um modo muito bonito. É um texto que foi composto por Rabano Mauro, um abade de Fulda, na Alemanha, né? Ele foi abade no século IX a.C., depois também se tornou bispo de Fulda, e nesse arcebispo de Mainz, né, na Alemanha. Nesse sentido, ele compôs essa linda oração para, a princípio, para a sua diocese, para aqueles que estavam perto dele, para aqueles que estavam com ele, né, convivendo, mas ela ganhou um corpo tão grande, uma fama tão grande, e acabou se espalhando por toda a igreja. Hoje é uma oração que a igreja tem como oficial para o Espírito Santo. O texto começa falando Veni Creator Spiritus, em latim, ou Vinde Espírito Criador, em português. É um clamor à vinda do Espírito Santo, né? Nos pede que esse Espírito Criador venha sobre nós. O texto remete ao Espírito lá no livro do Gênesis. Lembra, no início do livro do Gênesis? No início, o Espírito pairava sobre as águas. Então, o autor do texto da oração, ele coloca o Espírito Santo como aquele que está desde a criação, junto com Deus, desde sempre, obviamente, junto com Deus, mas como participante também da criação. Isso. Está, coautor do mundo, né?
estava junto na criação do mundo e reconhece esse Espírito que pairava sobre as águas como Espírito Criador. A gente sabe que a concepção de Trindade, ela é cristã. Antes de Cristo não havia concepção de Trindade, né? A Bíblia no Antigo Testamento fala do Espírito do Senhor, mas não tinha a ideia de terceira pessoa da Trindade. Isso vem depois de Cristo, né? Então o autor bíblico ele usa o Antigo Testamento também nessa oração. É o Espírito que criou tudo, né, junto com Deus. Jesus também estava junto com Deus. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 743, diz: desde o princípio até a consumação do tempo, sempre que Deus envia seu Filho, envia também o seu Espírito. Então nós vemos aí a Trindade presente em toda a história da humanidade. Mentes tuorum visita, né? Visitai as almas que criastes. Ou seja, visitai as mentes que criastes. Na Bíblia, a palavra alma ou mente, ela é associada da mesma forma, né? Quando a gente fala alma, a gente fala também da mente, da consciência. Visitai as consciências. Então, o texto fala de um Espírito que dá vida, né? Que concede a vida, que ele mesmo criou essa vida, então ele deu essa vida criando-a e pede que ele visite essa vida criada, ou seja, que ele tome parte também dessa vida e ilumine. Quando a gente fala visite as mentes, a gente está falando de consciência, ilumine, de sabedoria, abra a consciência, conceda-lhe dom do conhecimento, né? Os dons todos do Espírito Santo a gente pode falar aqui, né? Conceda ali tudo aquilo que há de melhor da vontade de Deus, sabedoria, discernimento, fortaleza, ciência, temor de Deus, ou seja, visita essas almas, essas mentes e conceda-lhes a graça de conhecerem a verdade, tá bom? São Tomás de Aquino fala que o Espírito Santo habita nas almas dos justos como se fossem um templo. Isso está na Suma Teológica. E ele mostra para nós que esse Espírito está em nós, está dentro de nós. Quando a gente fala visita as almas, visita as consciências, a gente reconhece que ele pode entrar na consciência humana e tomar parte dela. Ele pode influenciá-la, né? Nós não somos um ser fechado, que ninguém influencia. Nós somos algo que o Espírito pode influenciar e pode conduzir, né? Enche com a vossa graça os corações, né? Imple superna gratia, que tu criaste pectora. Ou seja, o que o texto está dizendo, né? É que o Espírito Santo derrame nos corações, ou seja, no íntimo. O coração aqui se refere ao íntimo do ser, a pessoa inteira, ao mais interior do ser, aquilo que é o mais sagrado em nós, ao seu eu, ao seu ego, né? Então, infunde o amor, a graça, que essa graça seja derramada para transformar, para renovar. É uma palavra forte essa. Enche o coração que você criou com a sua graça, né? Ou seja, que seja transbordante, que a graça de Deus invada-nos por inteiro, que nosso eu seja todo preenchido do Espírito Santo. É um pedido revelador também para nós, né? E também intenso. Revelador porque nos mostra que nós podemos ser todos tomados pelo Espírito. Nós podemos ser todos preenchidos, cada célula do nosso corpo, cada parte do nosso corpo. E também é um pedido ousado, porque nós pedimos que Ele nos ocupe por inteiro, faça de nós a sua vontade, que Ele nos conduza por completo, seja tudo em nós. Então é algo muito ousado, acredito, e até transformador, né? Esse Espírito que nos invade, ele pode nos transformar por completo. Então a gente pede que Ele ilumine a mente, ou seja, a minha consciência, a minha sabedoria, e a gente pede que Ele preencha o coração, ou seja, tome o meu corpo por completo e esteja em mim por inteiro. É algo muito ousado, hein? Profundo também. E até para um pecador isso é um terror, né?
Para aquele que tem pecado e não quer que o Espírito Santo saiba do seu pecado, ele sabe de tudo, né? Mas não quer que ele tenha contato, pedir para que ele invada o seu ser, é dizer, ó, tô te revelando o meu segredinho do cofre, tô dando a chave aqui para você entrar, né? Tô abrindo a senha, tô dando a senha para você poder acessar. Nem todo mundo quer isso, né? Algumas pessoas têm medo disso, tem medo de descobrir o que tem lá dentro, tem medo de descobrir que é sujo, que é pecador, que é podre, que é doente, né? Então isso é muito sério. O texto continua, sois chamado Paráclito, ou seja, tu és o Paráclito. O que é Paráclito, né? Significa consolador, advogado, intercessor. O Paráclito é aquele que vem ao nosso encontro e faz algo por nós. O Paráclito é alguém que venha fazer alguma coisa por nós. O advogado nos defende, o intercessor pede por nós, né? O Consolador nos consola. Então, Paráclito é quem faz algo por nós. Vós sois chamado Paráclito, ou seja, aquele fazedor de coisas. Vamos usar um termo bem chulo? Aquele que faz coisas por nós, aquele que age em nós e que intercede por nós, que atua, né, nos defendendo, nos ajudando. Então, ele é guia, ele consola, ele adverte, ele ilumina, ele corrige, ele nos pune se for necessário com alguma coisa, né, que nós precisamos mudar. Ele nos mostra uma punição intelectual, uma consciência de pecado, uma dor, uma lágrima, né? Então ele nos ajuda também a reconhecer a vontade de Deus para nós. Dom de Deus Altíssimo. O texto continua, né? Falando que esse Espírito é um dom de Deus. Vós sois chamado, então, Paráclito. Vós sois chamado dom de Deus Altíssimo, ele é um presente de Deus para nós, ele é uma graça santificante de Deus, né? Algo que nos santifica. Vós sois chamado fonte viva, fogo, caridade e unção. Fonte viva porque é a água que nos sacia, ele é a fonte da vida, sem água a gente não vive, então ele é fonte viva, ele nos sacia por completo, nos preenche, ele é fonte da vida para nós, nos anima, nos motiva. Ele é fogo, porque o fogo purifica, o fogo limpa. A gente, quando quer matar os micro-organismos que estão em algum metal, a gente passa pelo fogo. Quem faz anel, o ourives, ele passa o ouro pelo fogo para purificar todas as impurezas. Então, o fogo purifica. Sois a caridade, ou seja, ele é o amor de Deus em nós. O Espírito Santo é o próprio amor de Deus manifestado a nós. Então, ele é a caridade. Sois a unção. O que significa unção? Capacitação. A palavra ungido, né? Ungido é estar capacitado. Os reis eram ungidos. Jesus foi ungido, né? Então, a unção é a capacitação. E nesse sentido, estar habilitado, capacitado, o Espírito Santo nos capacita, ele nos unge, tá bom? O que o texto também diz? Ele acende a luz aos sentidos e infunde o amor nos corações, né? Então, acender em nós a luz dos sentidos, infundir o amor nos nossos corações. Ele ilumina nossa mente, aguça os nossos sentidos, nos torna dóceis ao agir de Deus. Então, é como se ele estivesse nos mostrando os elementos da vida onde Deus está presente. Nos ajude a enxergar as situações da presença de Deus e da vontade de Deus. É isso que ele está pedindo, né? Então, deixe os nossos sentidos mais sensíveis, para que a gente veja Deus agindo, para que a gente ouça Deus, para que a gente sinta Deus. Deixe tudo aguçado, como se nós fôssemos uma águia, que tem olhos para ver ao longe, como se fôssemos um leão, que ouve coisas distantes. Então, permita-nos isso, faça isso conosco, para que Deus passe e a gente veja, não passe desapercebido, né? Infundir o amor em nossos corações, ou seja, coloca em nossa vida o amor que é o próprio Cristo. A palavra de Deus fala que Cristo é o amor
derramado em nós, né? E o próprio Espírito é também o amor derramado em nossos corações. Na fraqueza do nosso corpo, derramai força constante. O texto vai continuando dizendo isso, né? Na nossa limitação, nosso pecado, nos nossos erros, na nossa pequenez, derramai força constante. O homem não é capaz de ver a Deus. A gente sabe disso lá do livro do Gênesis, né? Também no livro do Êxodo, quando o povo queria ver Deus, pediu para Moisés para ver Deus, todo mundo queria subir no monte para ver Deus. Mas conforme eles subiam, vinham as trovoadas, o barulho ensurdecedor, o povo desceu correndo por medo. Falou, não, Moisés, vai você, sobe você até lá, porque nós não conseguimos ver, nós temos dificuldades para ver a Deus desse jeito. Ou fale você com ele, que você tem o dom de falar face a face com Deus. E aí a gente vê aqui, o Espírito derrama em nossa fraqueza a possibilidade de nos abrirmos a Deus, né? O Espírito Santo, na nossa limitação humana, nos capacita para sermos capazes de estar em contato com Deus, para termos essa dignidade de estar junto dele. É pelo Espírito Santo que nós conseguimos nos aproximar de Deus. Jesus conquistou isso por sua cruz, mas o Espírito nos aproxima do Senhor, do sagrado, né? Por isso, derramai força constante. Nunca pare de derramar essa força. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, São Paulo escreve, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza. Então, nós somos limitados e não temos acesso a Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo, precisamos do Espírito Santo para sermos aproximados de Deus, para conseguirmos chegar ao coração de Deus, tá bom? Afastai o inimigo de nós e concedei-nos a vossa paz. O texto pede também proteção. Aqui a oração, ela muda, ela pede a proteção divina, que o inimigo seja afastado, que eu não seja colocado diante daqueles que possam me destruir, né? E que eu tenha a paz plena, a paz perfeita, a shalom de Deus, que é a paz do coração. Né? Não adianta ter ausência de guerra, talvez viver bem em casa como se nada acontecesse de mal, mas não tem a paz interior, não vale nada, né? Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá a verdadeira paz. A paz é um dom do Espírito Santo, é o que o texto da oração vai nos dizer. Sob a vossa condução, nós evitaremos todo o mal, continuamos aquilo que foi dito antes, né? Onde o Espírito de Deus está, o mal não permanece. Onde o Espírito Santo vem, o mal não consegue sobreviver, suportar, porque a graça do Espírito Santo afasta de nós todo o mal. A pessoa preenchida do Espírito Santo, cheia de graça, ela não tem pecado nela. Lembra de Maria? Ave cheia de graça. Lembra que nós falamos que nós podemos nos aproximar de Maria quando estamos cheios de graça? O pecado não encontra lugar ali. Por vós conheçamos o Pai e o Filho também conheçamos. Concluo aquilo que eu disse, né? É pelo Espírito Santo que nós chegamos até Deus. É Ele quem nos revela as Escrituras, é Ele quem nos lembra quem foi Jesus Cristo, é Ele quem nos inspira, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos leva até Deus. O Espírito Santo nos atrai, né? E nos leva até Deus. Nos conduz. Nos conduz, né? Em vós, Espírito, e em vós, Espírito de ambos, creiamos sempre, né? E firmemente. Ou seja, nesse Espírito Santo nós tenhamos fé. Que ele seja a nossa fé. Que nele nós consigamos viver a nossa espiritualidade, a nossa fé, tudo aquilo que nós somos. É uma linda oração, vale a pena você rezar. Se você tiver acesso pela internet, reze. Se não aqui pelo vídeo, como foi rezado no início, você pode também fazê-lo. E que Deus te abençoe, que você consiga fazer uma linda experiência de Deus através dessa oração do Espírito Santo. Essa oração também que é cantada em várias melodias, né? Também vale a pena, né, pesquisar, tanto em português como em outra língua. É uma oração que, como a gente viu, não pouco rezada, muito pouco conhecida por nós, mas agora sim, que Grupo Corações Ardentes, né,
nós conhecemos um pouquinho sobre a oração do Veni Creator. Assim, nós vamos seguindo aqui no grupo Corações Ardentes. A próxima oração que nós vamos estudar é o ofício da Imaculada Conceição, e esse não vai ser possível num vídeo só. Esse será 2 dias. É uma oração um pouco longa, né? O ofício da Imaculada Conceição, lindíssimo. A gente reza ele, canta ele, é uma oração também cantada, várias melodias também, né? Existem para cantar o ofício da Imaculada. Então essa é a próxima oração que nós vamos conhecer, para que nós possamos entrar nesse aprofundamento da intimidade com Deus através dessas orações. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal também é muito importante e, claro, de compartilhar e continuar com a gente aqui no grupo Corações Ardentes, porque Deus vai sempre nos abençoando. Que Nossa Senhora interceda por você, te proteja sempre, que o Espírito Santo seja a luz da sua vida e do seu caminho. Amém. Curta o nosso vídeo, como foi dito, compartilhe, mande para as pessoas que precisarem, né? E colabore conosco com a evangelização. Você é um evangelizador também. Que Deus te abençoe e te conceda todas as graças. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Salve.